No momento que eu sair debaixo da sua asa, eu vou fazer exatamente do jeito que eu quiser. Esse é o risco que você corre quando você não está inserido, imerso na sua família. Fala pessoal, tudo bem? Estamos recomeçando o Patercast agora em 2026. Esse é o nosso primeiro episódio. Aqui é Antônio Garcia. Aqui é o Abraham Huang. Voltando agora com episódios 3 vezes por semana. Episódios um pouco mais curtos, com temas variados. A gente vai ter, inclusive, alguns temas sobre atualidades, que tem a finalidade de trazer um pouco de explicação para os homens que estão assistindo. Muito bom. Esse é o nosso episódio 101. E a gente vai conversar hoje sobre autoridade paterna. Muito bom. A ideia da gente conversar é como você ter autoridade dentro da sua casa sem ser autoritário. A gente entende que tem uma dificuldade dos pais, eu sou pai, eu entendo essa dificuldade. Ou a gente pesa a mão sendo muito autoritário, no afã de ter autoridade, de mandar, ou então a gente conquista ou tenta conquistar no inverso, que é sendo muito liberal, sem autoridade. Como que a gente faz, a ideia é a gente conversar, como que a gente faz para ter autoridade sem ser liberal e sem ser autoritário. O que você pensa sobre isso? Nós dois somos pais de adolescentes e acho que é um momento mais crítico onde isso acontece em casa. Sim. Eu estou vivendo nesse momento essa transição. Tenho uma pré-adolescente, um adolescente full completo agora, na skin completa de adolescente. Tenho sofrido um pouco em entender quanto que eu vou dosar de autoritarismo. Sim. E acho que isso tem uma conotação negativa, sim. Mas tem momentos que não tem jeito, você tem que impor. Vamos lá. Então, o autoritarismo, quando você exerce autoridade sem ouvir as pessoas que estão à volta e sem que tenha uma lógica no que você está fazendo. Isso é autoritarismo. Qual que é o problema? Tem problema disso para um bebê? Lógico que não. O bebê não vai entender nada, você é autoritário com o bebê, não tem o que fazer. Agora, quando você começa a entrar na adolescência e daí para frente, esse autoritarismo ele vai gerar em algum momento rebeldia. Tá. Porque em algum momento eu preciso me libertar desse negócio porque ele é injusto. O adolescente encara isso como uma injustiça. Exatamente. Contra ele. Tá. Contra ele. E de fato, você está cometendo uma injustiça, você está sendo abusivo na sua autoridade. Então, se eu escutá-lo, ponderar e ainda assim eu quiser impor, não estou sendo autoritário? Aí não, porque você está ponderando. Ele pode não concordar com você. Vamos colocar uma situação normal. Seu filho quer sair, quer ir viajar. Aconteceu comigo. Meu filho queria viajar para a praia com 16 anos, com outro amigo de 16. Eu falei, não, cara, não vai. Por quê? Cara, se eu não tenho a explicação do porquê, ele vai se sentir injustiçado. Coisas grandes precisam ter explicação. Pode ter coisas pequenas que é, por que, pai? Por que você vai fazer isso ou aquilo? Falei, porque eu quero. Não, mas isso não é explicação. Falei, agora, isso não é o teu campo. Você não precisa entender por que eu quero fazer uma coisa ou outra. Agora, quando você coloca limitações, outra explicação. Eu estava conversando sobre tatuagem com meu filho. Ele tem 17 anos. Falou, pai, quero fazer tatuagem. Eu falei, não pode. Por quê? Falei, porque eu acho que quando você tiver 30, você vai se arrepender. Ah, mas e se eu não me arrepender? Falei assim, enquanto estiver na minha autoridade, eu não vou correr esse risco por você. Porque depois chega lá, você vai falar, por que você me deixou? E aí eu perguntei para ele, mas por que você quer fazer com 17? Espera chegar nos 30. Falei, não, porque agora é mais legal. Falei, por que agora é mais legal? Ah, porque talvez nos 30 eu não queira mais. Falei, é exatamente esse o ponto. Mas você entende? Isso assim, teve um limite, teve um não, mas ele foi explicado e ele foi conversado. Então, existe uma explicação e existe a possibilidade dele não concordar com a sua explicação. Sim, e está tudo bem. Você não é obrigado a concordar com todas as coisas, mas você precisa estar disposto a explicar e dar as suas razões. E dessa maneira você preserva a sua autoridade. Pelo menos você não é autoritário. Tá. Agora, quando a gente entra no reino da autoridade, precisa mais do que ser autoridade puramente posicional. O que é autoridade posicional? Cara, você tem o cargo. Então, você tem o cargo de pai. Essa é a posição que você está. Ele tem limitações no que ele pode fazer porque você tem poder material. Você é o dono da casa. Você paga pelas coisas. Você é o dono das coisas. Isso não te garante uma autoridade real. É uma autoridade precária, porque no momento que ele tiver a possibilidade de sair do seu ramo, do seu âmbito de atuação, ele vai sair e vai fazer as coisas do jeito dele.
a sua autoridade real ela tem que ser baseada em muito mais propriedade. Essa autoridade real ela está fundada, essa propriedade, inclusive, na credibilidade que você tem. Essa credibilidade que você vai construir, ela não pode depender apenas no fato de você ser o pai. Então, imagine que você está na sua empresa. Se na sua empresa a sua autoridade está só baseada no salário que você paga, você é um chefe, você não é um líder. É uma autoridade burocrática. Burocrática e também é precária, porque os caras vão fazer o que eles quiserem quando eles puderem fazer. Que é diferente de quando você está liderando um movimento, que, por exemplo, Patercast a gente quer que seja um movimento e quer que seja inspiracional. Não que seja baseado em remuneração em troca, mas que seja baseado em visão e inspiração. Você trouxe esse termo chefe numa conotação pejorativa. E tem aquele dito que o chefe é o último a saber. Pois é. Então, e o líder é o primeiro a saber. Exato. Essa é a grande diferença. E você sabe que eu estava até publicaram um artigo meu falando sobre a mudança no modelo de liderança na casa brasileira. Então, os lares brasileiros tradicionalmente eram liderados / chefiados por homens. De 2010 para cá, o percentual de casas que eram lideradas por mulheres foi de 10% para 49%. Então, de 2010 não, de 1960 até 2022. Ele foi subindo, não parou nunca de subir, eu não sei para onde vai esse negócio. Mas a realidade é que quem responde o censo do IBGE são as pessoas em geral, e as pessoas da casa também. Existe uma percepção hoje de que a mulher está liderando, ou seja, sendo responsável pelo lar. Por quê? Porque antigamente o homem tinha essa liderança de forma um pouco dada. Era um dado do problema que o homem liderava. A mulher não trabalhava, não liderava, ela era dona de casa. O parâmetro para esse censo, obviamente, tem a ver com a renda. Não só. Hoje a renda influencia, mas a liderança tem a ver com, de fato, ser o líder. Quem que toma as decisões, quem que se preocupa, quem que está à frente das coisas. Não basta você trazer a provisão. Que tem tudo a ver com o que a gente fala no Patercast. Se você quer liderar a sua casa, se você quer ser respeitado, você precisa crescer como homem. Você precisa, de fato, liderar a sua casa. De fato, entender o que está acontecendo, de fato, entrar no detalhe das coisas, estar presente de coração. Quando a gente fala sobre estar presente emocionalmente, estar presente intelectualmente, é isso. Isso vai dar para você liderança. E não só a posição de liderança, entendeu? Perfeito. Eu acho que tem um outro aspecto que, para mim, como cristão, fica até mais claro, a importância da liderança, da autoridade, por credibilidade, que é a autoridade espiritual que um pai tem na casa. Porque o pai tem essa função equivalente a um sacerdote do lar, mas se ele não tem essa credibilidade de ser um cara correto, um cara que tem as práticas de leitura, oração, etc., até à vista dos filhos, vai parecer algo teatral. E quando a gente pensa nos outros aspectos, a gente acha que tudo bem. Por exemplo, você ter um pai que é ausente emocionalmente, mas que descansa na ideia de que, como ele é o pai, ele pode influenciar agora nas relações, na dinâmica da casa. Mas ele nunca parou para perguntar o que o filho está sentindo, o que ele achou, ou como ele reagiu a determinadas situações. Existe essa desconexão, acho que, sobre a autoridade que um pai tem. E você falou, é dado, mas pela natureza também foi dado para nós, como homens. Só que acho que existiu essa desconexão em algum momento. Então, o que a gente vê de sociedade hoje é, quando você tira todos os parâmetros, o que vai sobrar é o que é real de fato, não o que foi imposto, não o que é dado do problema. Então, imagina que você tirou todo o dado do problema. O que vai sobrar? Vai sobrar o homem que, de fato, está conectado. É o homem que está entendendo o que está acontecendo. Porque se você chega para sua filha e fala, olha, não concordo com isso, ela vai falar, mas quem é você para concordar ou não? Você não sabe da minha vida, você não sabe de nada. Por que você? Porque você tem que me obedecer. Daí ela vai falar, tá bom, até o momento que eu sair daqui. No momento que eu sair debaixo da sua asa, eu vou fazer exatamente do jeito que eu quiser.
Esse é o risco que você corre quando você não está inserido, imerso na sua família. Quando você está dentro da sua família, você sabe o que está acontecendo. E aí você consegue construir a sua autoridade com base fundamentada. E não com base só na autoridade de pai. Eu trouxe aqui 3 pilares simples. Primeiro, pilares para a autoridade paterna. Primeiro, coerência e integridade. Você precisa ser coerente e íntegro com as suas atitudes. Se não pode fazer alguma coisa, você também não faz. Se não é para ficar no Instagram 10 horas por dia, não fique você também. Se não pode mexer o celular na mesa, você não mexe também. Se não é para dormir tarde e acordar cedo, não faça isso também, a menos que seja necessário. Mas seja coerente e íntegro com as regras que você coloca na sua casa. Uma frase que me impactou no começo desse ano, enquanto eu meditava algumas coisas que eu queria compartilhar com meus filhos, e acabou pegando mais em mim, né? Que o autor dizia assim: não adianta beber nas mesmas fontes envenenadas das quais você está tentando desinfectar seus filhos. Exatamente, exatamente, é isso. Então essa coerência é uma das primeiras coisas, porque esposa e filho são os melhores detectores de hipocrisia que existe, porque eles estão no dia a dia com você. Sabe aquele cara que é uma bênção na igreja e é um maldito em casa? As esposas e os filhos sabem. E os filhos pequenos falam. Falam mesmo, falam mesmo. Segunda coisa, presença. Estar presente é uma fonte de autoridade. Você está no dia a dia, você está imerso no dia a dia, você tem um crédito relacional de onde sacar quando você precisa exercer sua autoridade com limites. Terceira coisa, responsabilidade. Arque com a responsabilidade ou esteja a par de tudo que está acontecendo. Tudo que acontece na sua casa é sua responsabilidade. Se não, se você vai começar a jogar para os outros e tirar seu corpo fora, você vai perder a autoridade. Quando a gente fala sobre o líder servo, é o que carrega a responsabilidade. Não o que fica sempre delegando responsabilidade. Você pode delegar tarefa. A responsabilidade, então, está relacionado com você. Você que se preocupa, você que corre atrás, ou então você delega, mas não delarga. Você delega e você acompanha o que está acontecendo. Eu tenho hoje mesmo um exemplo engraçado, porque eu conversei com a minha filha de 14 anos e passei responsabilidades para ela. Coisa simples. Só que aí eu chamei ela e falei assim, para além disso, deixa eu te ajudar a organizar o seu dia, a sua semana. E ela falou, não precisa, eu sei fazer. Eu falei, imagino que você sabe, mas deixa eu te explicar como é que faz. Comecei a fazer e mostrar para ela. Falou, você precisa listar suas responsabilidades, aí você vai organizar elas com um tempo específico para você saber o que tem que fazer ou não. Ela tem 14 anos. Então não adianta eu passar para ela e depois cobrar. Cara, eu preciso ensinar como é que faz. Eu preciso ser responsável junto com ela. E são coisas simples, mas que isso vai gerando autoridade. Isso vai te colocando numa posição que o seu filho fala, cara, eu consigo confiar nesse cara, entendeu? Eu consigo confiar, inclusive, nos limites que ele coloca. Eu estou processando aqui muita coisa que eu vivi recentemente em casa e talvez eu não tenha agido desse mesmo modo. E agora, com essa linguagem que você trouxe, acho que existe uma tendência natural em querer só delegar. Faz assim. E você parte de um lugar onde, como pai, como alguém mais experiente, você entende que é bom. Fala assim, faça isso que é bom. Mas acho que o diferencial é você entender que a outra parte, muitas vezes, não sabe fazer isso. Sim. Ela ainda não sabe fazer. Sabe aqueles 4 passos que é eu faço, você vê? Sim. Aí você faz, eu faço junto. E aí você faz, eu não estou junto. E na última eu só fiscalizo o que você fez. Então, em geral, a gente passa achando que eles vão saber. Eles não sabem, mas eles também não sabem nem reportar quem não sabe. Eles não têm nenhum senso. Eles nem sabem que ainda não sabem. Exato. Que nem a Elisa. A Elisa não sabia que não sabia. Quando ela foi mostrar para mim o que ela fez, estava super confuso. Eu falei, filha, pega um papel. Ela falou, eu não gosto de papel. Eu falei, mas tem que começar num papel. Comecei, coloquei as tarefas, ela entendeu e achou interessante. Mas precisou ter um pouco de investimento. Agora, o investimento funciona porque ela tem já um histórico comigo de que eu não sou um cara idiota que fala coisas sem sentido, entendeu? Sim. Então você vai construindo isso e isso vai te dar autoridade ao final. É muito bom a gente fazer um fechamento. Uma casa sem referência de autoridade não se torna livre, ela se torna confusa. Quando você falha na sua autoridade, a sua casa fica confusa.
Não é que as pessoas estão todas livres, as coisas deixam de funcionar e você não está dando uma direção para elas. O teu papel como líder, tendo autoridade, é o crescimento das pessoas que estão na sua casa. Faz sentido, meu? Gostei. Ficou bom? Muito bom. Terminamos aqui mais um episódio de Paternidade na Prática. Espero que essas dicas e essa base, esses 3 pilares que o Antônio trouxe possam ser úteis. Para mim já foi, Antônio. Já tem algumas práticas que eu quero consertar em casa. Espero que todos que estão acompanhando possam comentar algo. A gente quer ter essa interação. Acompanhe essa nova temporada. Deixe seu comentário. Nos vemos na próxima. Deus abençoe.